Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha aqui. Vamos agora para a aula 7. A gente vai ver algumas noções básicas de texto para ajudar aí na hora da interpretação. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que é linguagem verbal e não verbal, primeiro. A gente já viu isso, aqui vai servir mais como uma revisão. O texto verbal é aquele que se materializa com a linguagem escrita ou falada, ou seja, é aquele que usa as palavras, né? Usa as palavras. Vamos ver aqui, ó, o verbete de dicionário. Aí tem a palavra aqui, ó, resiliência, né? Ó, substantivo feminino, aí vem, ó, primeira, física, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Sentido agora, sentido figurado, né? Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, ok? Então a gente viu aí, ó, que é verbal, né? Palavras estão escritas aí, passando para nós a informação. O texto não verbal é o que usa outros elementos. Outros elementos que não as palavras. Que não a fala ou a escrita. E usa o que? Ó? Imagens, música, gestos, escultura, sinais, placas, pinturas, sons, linguagem corporal, etc. São todos elementos de linguagem não verbal. Isso aí, a gente acabou de ver. Comparem os dois textos de mesma temática, mas escritos com linguagens diferentes. Vamos adiantar aqui, ó. A gente vai comparar dois textos que foram escritos falando sobre o mesmo tema, só que com linguagem diferente. Com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Vamos ver aqui, ó. Exemplo de linguagem verbal. E aqui o exemplo de linguagem não verbal. Olha, vamos analisar aqui a linguagem não verbal. A gente vê um monte de prédio. Perceba que é todo não verbal, não tem palavra nenhuma. A gente vê vários prédios. Prédios representam o quê? O urbano, né? Cidade, né? Cidade. E uma casinha, ó, representa o quê? Com a telhinha, portinha ali de madeira. Isso aqui representa o quê? Não representaria o rural? O campo? Não é verdade? E aí o que é que acontece? Dentro dos prédios tem um pé, ó. Que ele chutou o quê? Chutou a casinha aí, ó. Que está simbolizando mais o rural, o campo. Então a gente vê o quê? O urbano chutando o rural. Ok? E aí, qual seria a interpretação desse texto? Vamos ler o texto verbal. Diz que é a mesma temática, ou seja, é o mesmo tema. Então vamos ler o verbal. Urbanização, ó. É o crescimento das cidades, ó. Tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural, ó, transforma-se em espaço urbano, ou seja, ó, o urbano chutando o rural, ou seja, o rural indo embora. Com a consequente migração populacional do campo, do tipo campo-cidade, que quando ocorre em forma intensa e acelerada, chamada de êxodo rural. Certo? Então aqui, ó, esses dois textos estão falando da mesma coisa, ó, o êxodo rural, urbanização. Perceba aqui, ó, a perna que vem dentro dos prédios chutando uma casinha, está simbolizando isso. E o texto verbal aqui falou exatamente com palavras a mesma ideia aqui do texto não verbal. Então percebam que o texto não verbal, ó, apresentado aqui ao lado, tem mais ou menos o mesmo significado do texto verbal acima lá, urbanização. Ok? Perceberam aí? Vamos agora ver uns textos diferenciados aqui, ó. Porque em prova é muito
comum as questões trazerem, pessoal, os textos mistos, híbridos, chamado de misto ou híbrido, que é quando junta os dois tipos, verbal e não verbal, ao mesmo tempo. Perceba. Com elementos verbais e não verbais, ó, tá aqui, ao mesmo tempo. Teremos, então, imagens e palavras ao mesmo tempo. Vamos ver aí, ó. Nós temos aí a turma da Mônica aí, né, ó. Aí vem, ó. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí ele vai e diz, ó, adivinha. Adivinha. Então perceba que esse é um tipo de texto que nós não conseguimos entender se eu tirar a imagem. Se eu pegar a imagem aqui, ó, riscar a imagem, vou riscar a imagem. Vou riscar a imagem. Claro que essa daqui não é tão importante, essa primeira, é mais esse aqui. Mas eu vou riscar a imagem. Aí eu quero que vocês leiam de novo, ó, vamos ler de novo. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí ele adivinha. E aí a gente não vai entender nada. Por quê? Porque a gente precisa do não verbal aqui para entender. Porque só as palavras não são suficientes. Porque o contexto aqui quem vai nos dar é a imagem. Ó. Se eu apagasse o texto aqui, ó, o texto escrito, também seria a mesma coisa. Ó. A gente não ia entender como acontece nessa daqui. Ó. Essa daqui sem ter nenhuma escrita. Nesse prédio aqui, ó, nos prédios chutando a casinha, sem ter nada escrito, a gente conseguiu chegar. Por mais que não tenha esse texto aqui, a gente conseguiria falar que isso aqui é o êxodo rural. É a urbanização. Aqui, não. Aqui nós precisamos dos dois. Nós precisamos tanto do texto escrito, texto verbal, quanto do não verbal. Então, ó, mas por que você não quer brincar comigo de casinha comigo, Cebolinha? Aí ele adivinha, ou seja, ó, adivinha. Vamos ver a imagem dele. O que é que ele está fazendo? Ele está aspirando o pó aqui, ó. Tem alguma criança aqui. Ou seja, ele virou um doméstico, né? Então não faz mais sentido brincar, né, de casinha. Então perceba que o que nos deu aqui o contexto foi as imagens, ó. Percebe? Então é isso. Esse é um texto misto. Precisa das duas formas para a gente poder entender, da verbal e da não verbal ao mesmo tempo, para poder a gente entender. A gente tem que analisar as duas. Vamos agora ver o que é linguagem literária e linguagem não literária. Esse é um conceito básico que é bom para a gente entender o que seria literatura e o que não seria considerado literatura, por exemplo. Então vamos lá. Basicamente a diferença básica de um texto literário e um não literário é a função. O que seria a função? Vamos ver. Ó. Um texto literário tem função estética, ou seja, ele quer ser bonito. Ele quer que fique bonito, né, o negócio. Tem ênfase no plano da expressão. Ó. A forma é essencial ao texto. Por isso, no texto literário, com função poética, abundam recursos estilísticos como ritmo, versificação, ou seja, feita em versos, estrutura planejada, figuras de som, ó, que são as rimas, as aliterações, são figuras de linguagem referentes à sonoridade. Linguagem figurada, ó, conotativa, que é aquela linguagem quando você não fala o que as palavras seriam um sentido diferente do que as palavras dizem originalmente. Um texto literário não pode ser resumido, porque se resumir, ele vai ter prejuízo no seu sentido. Entende? Ele não pode ser alterado sem prejuízo. Se trocarmos uma palavra, a gente pode perder o sentido estético, por exemplo, de uma rima. Entendeu? Então,
Uma das principais coisas que todo mundo conhece é a rima, né? Ó. A rima normalmente é colocada em textos literários. Você não vai ver a rima num texto não literário. Isso é incomum. Ok? Vamos lá. O texto não literário, ó, tem o foco. Agora é o não literário. Tem o foco no conteúdo, ó, na informação. Não é mais na estética, na versificação, na rima ficar bonito. Não. Na informação. Na referência que fornece, por isso pode ser resumido, reescrito de outras formas, sem prejuízo da mensagem original. Sua finalidade é utilitária, informar, convencer, explicar, documentar. Por isso preza pela objetividade e não pela forma. Entendeu? Ok. Vamos ver aqui um exemplozinho básico para a gente entender. Ó. Primeiro, a linguagem não literária. Ó. Perceba. Vamos lá. Aos 50 anos, inesperadamente, apaixonei-me de novo. Ó, usar isso aqui não significa ser literário. Isso aí é só uma forma de colocação pronominal aí. Não caracteriza ser literário, ok? Você vê que aqui tá básico, né? Aos 50 anos, inesperadamente, eu me apaixonei de novo. Agora vamos ver uma literária falando basicamente a mesma coisa. Ó. Na curva dos 50, derrapei nesse amor. Ó, ele usou curva, que é uma palavra que no seu sentido original seria uma curva, numa estrada, né? E numa curva de uma estrada você pode derrapar, né? Então, ó, eu considero essas duas palavras aqui, ó, para dar uma estética, ó. Na curva dos 50, derrapei nesse amor. Agora aqui sim, aqui já ficou. Aqui já tem uma estética. Perceba que já tem figuração, ó. Curva não significa curva, derrapou não significa derrapar mesmo. Percebe? Vê que aqui já tem conotação, ó. Conotação, que seria o que falou aqui, ó. Linguagem figurada, conotativa, ó. Percebe? Certo, viu aí? Vamos lá. Ó. Vamos ver. Veja que o segundo fragmento traz uma linguagem figurada, ó, conotativa, por meio da metáfora. Ó. Derrapar na curva. Então, a preocupação estética, lírica na elaboração da mensagem marca o texto literário. Vamos avançar e vamos ver agora a intertextualidade. O que seria inter? Inter vem de dentro, né? E textualidade, ou seja, dentro do texto. Então, vamos ver o que é. Basicamente, a intertextualidade é a comunicação entre dois ou mais textos. Texto escrito, música, pintura, obra audiovisual. Ou seja, não precisa ser um texto escrito. Pode ser um texto não verbal também. Comparar um verbal com um não verbal, ou seja, fazer uma comunicação entre eles. Ocorre intertextualidade quando um texto faz referência a outro, ou seja, é um texto fazer referência a outro. De forma implícita, de forma oculta, de modo que o leitor depende do seu conhecimento de mundo para identificar a referência, ou até mesmo explícita, por exemplo, numa citação direta, que a gente vai ver o que é, com intensificação da autoria do outro texto citado. Então, pode ser implícita e pode ser explícita. Quando for explícita, ó, nós temos um tipo que é a citação, pode ocorrer. Vamos ver o que é a citação. Citação é a reprodução do discurso alheio, ou seja, Ayrton Senna lá falou uma frase que é de autoria dele. Você chegou lá e copiou essa frase, aí você vai e diz, ó, segundo Ayrton Senna, aí copiou a frase dele, ou seja, a gente está reproduzindo um discurso ó, alheio de outra pessoa. Normalmente entre aspas ó, e com indicação da autoria, ou seja, a gente indica quem é o autor, ou seja, Ayrton Senna disse. Segundo Ayrton Senna, aí diz o que ele diz, o que ele disse, ok? Bota entre aspas, ok? É isso. Olha, a citação direta é a transcrição literal, exatamente
o que a pessoa falou. O que esse autor, Ayrton Senna ou qualquer outro falou. Olha o exemplo aqui, ó. A televisão, a internet, até mesmo jornais, às vezes trazem informações um tanto quanto equivocadas de caráter duvidoso. Portanto, é necessário, acima de tudo, averiguar os fatos e buscar mais uma fonte de informação sobre o mesmo assunto. E aí esse cara aqui, ó, Covey, né, ó, e o ano, ó, 2008. Isso aqui foi ele que disse, ó. Entendeu? A gente indicou aqui o cara, ó. Quando a gente fez isso aqui, a gente está dizendo que essa frase aqui é desse cara. Entendeu? Isso é uma citação direta. E essas palavras são exatamente o que ele disse, sem alterar nenhuma palavra. Isso seria a citação direta. Que está marcada aqui, a citação direta. Tem a indireta, sim. Se tem a direta, tem a indireta aqui, ó. Agora a indireta não é mais o que a pessoa falou, é a gente falar o que a pessoa falou. Por exemplo, é a abordagem com as nossas palavras da ideia do outro autor. Ó. Então, um autor lá disse alguma coisa e a gente vai dizer com nossas palavras. Ó, fulano disse isso com as nossas palavras. Então, ó, de acordo com Dale Carnegie, 2007, olha, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer mostrar-lhe como que ela quer e mostrar-lhe como realizar esse objetivo. Então, isso aqui é a citação, mas é indireta, porque não é exatamente as palavras do que esse cara aqui disse. É o que ele disse, mas com minhas palavras. Ó. O único meio existente na Terra para influenciar, isso aqui seria as minhas palavras, as palavras de quem falou isso aqui. Isso aí seria a citação indireta. Que aí também é um tipo de intertextualidade, né? Uma intertextualidade mais, vamos dizer assim, explícita. Porque você está indicando ó, quem é o cara. Ó. Então você está dizendo de onde saiu isso aí. Por isso que é explícita. Vamos ver agora a epígrafe. Essa é uma citação curta colocada na página no início de uma obra. Ó. O destacado no início de um capítulo. Normalmente abre a narrativa com a reprodução de uma frase célebre que anuncia ou resume a temática do capítulo. Olha, alguns exemplos de epígrafes normalmente que são mais utilizadas são as citações bíblicas, os provérbios. Entende? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Seria isso aqui. Ó. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Aí tem aqui ó, o cara que disse isso. Ó. E onde? Ó? Paulo Freire aqui nesse livro. Certo? Então, isso aí foi o que o camarada disse. Então, quando a gente utiliza uma frase dessa no começo de um artigo, de uma obra, a gente já está introduzindo. Ó, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam entre si. O que, que a gente vai falar nessa obra? Se não é educação. Né? Então, a gente já está introduzindo o tema com uma epígrafe, com uma frase célebre de um autor de grande destaque. Ok, seria também mais uma forma de citação aí, citação bem explícita, né? Agora vamos para a paródia. Olha, a paródia, vocês sabem o que é uma paródia. É a criação de um texto a partir de outro. De um texto? Não, é de uma música, mas música é um texto, né, pessoal? Com a finalidade humorística. Então, mas não precisa ser música, viu, pessoal? A paródia. Paródia não é só de música. Se consolidou como música, mas não é só música, ok? Lembrem-se disso. Ó, finalidade normalmente humorística e ou irônica também. Ó, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Rua Nascimento Silva 107. Você ensinando para Elisete as canções de canção do amor demais. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê cimento armado onde antes se viu o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza. É melhor lotear o nosso amor. Então, isso aqui seria o original, que é de Toquinho aqui e Vinícius de Moraes. Ó. Ok? Agora vamos ver a paródia. Ó. Rua do Nascimento 107. Até aqui não mudou nada, né? Até aqui não mudou nada. Olha, você ensinando para a Elisete. Aqui, ó. Eu
eu saio correndo do pivete, ó. Já mudou, tá vendo? Mas percebe que ele mantém, ó, a rima. Tá entendendo? Você ensinando para Elisete, eu saio correndo do pivete. Então ele mantém ainda, ó. As canções de canção do amor demais, tentando alcançar o elevador. Que já foi totalmente diferente, mas mesmo assim continua sendo. Normalmente ele manteve a melodia, aí continua sendo a paródia, ó, porque ainda está fazendo referência. Ó. Vamos lá, minha janela não passa de um quadrado, aqui ele repetiu, a gente só vê, aí aqui ele mudou, ó, de cimento armado para Sérgio Dourado. Aqui deve ter sido, esse cara eu não conheço, mas deve ter sido alguma figura aí que causou alguma polêmica, não sei, né? Para ele estar aqui. Então a gente só vê cimento armado, ele botou, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se viu o Redentor. Ficou a mesma coisa. Ó, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, melhor lotear o nosso amor. Então, ó, perceba que a mudança foi pouco, foi aqui, basicamente aqui, né, ó. Isso aqui foi Chico Buarque, ó, que fez. Ok? Perceberam aí? Então isso aí seria a paródia. E isso acontece, ó, não só com a linguagem verbal. A linguagem verbal. Isso também acontece com a linguagem não verbal. Olha isso, ó. Esse aqui é o quadro da... Todo mundo conhece, né? O famoso aí, a Mona Lisa, né? A Mona Lisa. Mona Lisa. Então aí eu tenho, ó, 3 quadros aí. Percebam, o primeiro seria o original, ó. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, certo? Óleo sobre tela, né, ó. E o ano. O segundo já seria uma paródia, ó. Esse mesmo quadro. Perceba que aí, ó, foi mudado, ó, o bigode, ó, mudança no cabelo, etc. Aqui foi Marcel Duchamp em 1919. E o último aqui, o mais engraçado de todos, né, ó. Isso aqui é de que ano, né, ó? Mona Lisa não identificado, um pouco mais atual. Então, perceberam aí, ó, a referência? Aqui ela tem o sorriso, aqui ela tem o biquinho, né? Aqui ela tem o quase sorriso, aqui ela tem o biquinho e um celular na mão, tirando a selfie. É uma crítica, né? Realmente. É meio irônico, é meio humorístico. E perceba que a referência exatamente é uma paródia do quadro da Mona Lisa. Ok. Vamos seguir. Vamos para a paráfrase. Paráfrase é a criação de um texto a partir de outro. Reescritura de ideias com outras palavras. É você reescrever o que alguém disse com outras palavras. A paráfrase não tem ó, finalidade humorística. Mas sim reproduz, preserva e confirma a ideologia do texto original. Ok? Ó, temos aqui, ó, trecho do poema Canção do Exílio, 1843. Ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ó, a rimazinha flores, amores. Ok. Vamos ver o trecho agora do hino nacional brasileiro, ó, que é de 1909. Aí, ó. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Aqui ele não botou teus risonhos lindos campos, ele botou várzeas. Tem mais flores. Nossos bosques que têm mais vida, ele manteve, ó. Nossos bosques têm mais vida, ó. Nossos bosques têm mais vida. E nossa vida mais amores, ele botou nossa vida no teu seio mais amores. Perceberam aí as mudanças? Mas, sim, foi uma reescrita. Ele reescreveu aqui, ó, o que estava na Canção do Exílio. Mas ele manteve basicamente a mesma ideologia, a mesma mensagem, né? Do original, do que a terra mais garrida, teus visões lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores.
Então, a explicação escrita em 1909 pelo poeta brasileiro Joaquim Osório Duque Estrada é a estrofe acima do texto do hino nacional brasileiro. Trata-se de uma paráfrase do poema do romântico Gonçalves Dias. Ok?